Será que deu para entender essa parte? Vamos lá? Então, o que acontece? Nós paramos ali dos tipos, dominante e não dominante. É o que eu vou falar agora. Consegue visualizar e refletir sobre tudo isso que trazem os estudos de letramento para a gente? Deixa eu organizar na mesa aqui. Então, nós falamos desse dominante. Eu tenho certeza que quando te falam de letramento, você também pensa nessa questão de função social da escrita para essa criança aí sair leitora com compreensão e atuante no mundo aí. Mas a gente só pensa na leitura e na escrita, que é uma coisa escolarizada e que a escola tem dado conta disso. Gilaine, ok, mas e o que mais, então, eles trazem? Que a gente tenha as não dominantes. E o que são esses não dominantes? São culturas, letramentos específicos de culturas, de etnias, de raça, de um grupo social específico, às vezes, e que não são ensinado e valorizado nas instituições, como nas escolas. E eles ficam, vamos dizer assim, em menor posição, eles ficam em detrimento, pensando aí na leitura e na escrita, em textos e assim por diante. Por exemplo, a gente pensar em artes, a gente pensar em uma cultura, por exemplo, tem até a citação, né, de indígenas que saibam grafitar, indígena que tem alguma outra arte específica e que aquilo pode contribuir de alguma forma aí socialmente, culturalmente, mas não é bem visto às vezes, não é ensinado porque foge dos padrões, foge desse âmbito dele e não é valorizado, né? Então, esses contextos, por exemplo, se a gente for lá pensar no contexto indígena, o que é ensinado para ele lá, se a gente pensar em instituição, enquanto ensino dentro de aldeias, dentro dessas culturas, eles vão usar muito da própria tradição. Então, é como se as outras coisas, as outras habilidades, as outras potências, e que fazem parte aí de uma vida social, de forma geral, não tem esse valor e não é visto dessa forma. Ele tem que ir pelos dominantes. E esses outros, eles ficam como não dominantes. Pode até, ele vai fazer, mas ele não vai ser estimulado a isso, não vai ser valorizado. E não tem ali dentro daquela cultura, daquela sociedade, um momento específico para isso. Por exemplo, a cultura digital, que é o letramento digital que nós vamos falar agora. O que são os letramentos digitais? Por exemplo, observe essa imagem aqui, ó. O que você me diria dessa imagem? Talvez você se sinta assim. Talvez não. Você fala, não, Edilane, eu domino, eu já sabia. Agora, você imagine, vou colocar você para pensar em quantos profissionais, bons profissionais dentro de sala de aula, e que ainda não domina, não tem essa cultura aqui, ó. Esse letramento ainda ele não é dominante, tá? Porque a gente usa ainda as práticas dentro de sala de aula tradicionais, vamos assim dizer, em questão de letramentos. A gente não garante os outros tipos de letramento. A gente quer escrever no quadro, a gente quer que a criança escreva no papel, a gente só quer ler livro, a gente não aceita outras coisas, ou a gente não tem... Ah, Edilane, na minha escola não tem estrutura. Ok, é disso que nós estamos falando, às vezes não é você. Não estamos todos preparados para isso e não é uma prioridade, parece isso. Porque não há investimento, não há essa preparação, muito menos na formação. Porque se isso fosse aí uma prioridade, a gente já veria isso nas formações iniciais de professor. Então, o que parece aqui, ó, tem todo um mundo aqui fora, né, todo conturbado, e essa pessoa tecnologicamente aí, ó, tentando organizar tudo isso que tá lá fora, tá vendo que tem uma linha aqui que segue para dentro da tela, né? E a gente precisa organizar isso. E aqui também eu trouxe uma outra imagem que a gente vai pensar. Essas crianças dominam muitas vezes mais esse letramento digital do que o próprio professor na sala de aula, do que o próprio pai.
e assim por diante, né? Por exemplo, uma criança, ela pode não saber ler e escrever, ou um adulto, vamos pensar na alfabetização de EJA também, tá? Por exemplo, minha mãe tem 74 anos hoje, mas ela é letrada, ela é alfabetizada, tá? Mas ela domina, ela domina, não que domina com propriedade, mas ela sabe usar as redes sociais, ela sabe usar, ela sabe mandar áudio, ela sabe escrever no WhatsApp, ela usa, ela tem esse letramento, ela usa de tudo isso, a gente se comunica com ela digitalmente, mas isso, ela não foi preparada para isso, mas é uma demanda do mundo atual. Então, o que a gente vê muito grande também, a necessidade de nós começarmos a olhar para esses letramentos e trazer para dentro da sala de aula junto com a alfabetização. Em questões de escrita, de áudios, de vídeos, é que nós vamos falar, que são os multiletramentos, tá? Então, olha, essa criança domina tudo isso, mas, por exemplo, não pode usar um celular dentro da sala de aula, não posso usar nenhum recurso digital para uma escrita, para uma leitura, falando da questão de alfabetização, tá? E aí nós temos a alfabetização digital, que seria a capacidade básica que uma pessoa tem para usar o computador ou outro aparelho digital. Nós fomos alfabetizados digitalmente? Não. Poucas pessoas, mesmo tendo computador em casa, não foi lá aprender a usar o computador. Vai mexendo, vai descobrindo, mas não teve um ensino ali para isso. Tanto que quando a gente precisa arrumar alguma coisa mais específica, a gente precisa pagar para um programador, pagar para alguém que vai formatar a sua máquina e assim por diante. E também temos os letramentos digitais, que é o que nós estamos falando, que são essas práticas sociais na quais usamos o meio digital e a linguagem digital. Gente, emoji. A minha mãe, por exemplo, ela usa muito emoji. Eu mando, oi, bom dia, mãe, tudo bem? Mãe, a senhora quer ir em tal lugar comigo? Aí eu tenho que mandar áudio. Isso é sim ou não? Vai ou não vai? Posso ou não posso passar? Então, tem muita linguagem aí que é específico. Quando começamos, lembra de abreviações, que a gente teve crítica, porque a gente não estava nem sabendo, já não sabia escrever corretamente, começou a se criticar isso, porque aí que não ia aprender a escrever mesmo. Então, são essa linguagem aí digital para propósito específico, em contexto específico. Então, a gente tem que começar a quebrar essas barreiras de letramentos e trazer isso também para a prática de sala de aula. Lógico que a proposta da BNCC de digital não está tão forte aí nos anos iniciais, mas a gente pode começar a pensar em se preparar, em estudar sobre isso, em trazer alguns recursos, sim, principalmente se a sua sala, se a sua escola tem aí laboratório de informática, tem e todo. Outra coisa, laboratório de informática. Quantos de nós usamos microscópio, né? E quanto tempo se fala que isso tinha que ter em laboratório? E a gente não sabe utilizar. Isso não foi ensinado para a gente, mas que era ensinos que deveriam estar dentro de instituições que fariam parte desses letramentos dominantes, mas não fazem. Porque a gente ainda está só pensando na função social da leitura e da escrita, tá? E o que são, então, esses multiletramentos, Edilane? É uma proposta da pedagogia de multiletramentos, vocês vão achar muito sobre isso, pedagogia de multiletramentos. É olhar para esse ensino, trazendo todos esses tipos de letramento. Surgiu em 96 com o Manifesto de Professores e Pesquisadores Americanos, com resultado de um colóquio, e aí, em Londres, né? No qual se discutiu o propósito da educação de forma geral e os novos letramentos emergentes da sociedade. Nós estamos num mundo totalmente tecnológico, totalmente digital, e não ensinamos digital para eles. Porque não sabemos também, não fomos ensinar. Este documento sugeria incorporar na prática escolar a diversidade de mídias, linguagem e de culturas introduzidas pelas novas tecnologias da informação e da comunicação. Aqui, sim, eu lá citando Rojo, ela é muito expert, ela trata muito bem de letramento, de multiletramento, ela que traz todo esse assunto para a gente, com bastante estudo, com bastante material mesmo.
segundo ela, para abranger os dois multi aí, né? Que é a multiculturalidade, que a gente, quando trata de letramento, a gente está tratando de cultura. Característica das sociedades globalizadas e da multimodalidade de textos por meio das quais a multiculturalidade se comunica e informa, o grupo cunhou um termo com um novo conceito que é multiletramentos. Então, o multiletramentos traz tudo isso aí. Por isso que eu comecei lá com você. Letramentos, e aí nós fomos para o tipo de letramentos, né? Letramento digital, o letramento dominante. Tem os que não são dominantes, porque a gente tem uma abrangência, enorme, um leque enorme de letramentos e que não são considerados, não são olhados para eles e não são valorizados. E a gente fica aí nesse mesmo padrão de letramento dominante e que os outros ficam aquém. Então, com tudo isso, a BNCC trouxe para a alfabetização, trouxe para todo o seu documento a questão do multiletramento. Então, se você ler BNCC, você vai encontrar muito essa palavrinha aqui, ó, multiletramentos. Então, o que é esse multiletramento, Gilane? Ele abrange N coisas. E aí, nós vamos para especificidades de dentro de cada ano, aí, principalmente ensino médio, vai ter muito isso. E o digital na BNCC está aí com um holofote também, porque a gente tem que cuidar dessas tecnologias, tá bom? Multiletramentos são práticas de leitura de produção de textos construídos a partir de diferentes linguagens. Olha o que traz o multiletramento. A gente pode usar sonoridade na sala, áudio, gravador, todo tipo, visuais, data show, o próprio celular, filmes, produzo filmes, filmar as crianças fazendo as coisas nesse sentido. As próprias escritas, né, no âmbito digital, usar os teclados, o próprio WhatsApp, aí, o próprio celular, o próprio smartphone, tablets e assim por diante. Corporais, que a gente não pode esquecer de letramentos aí, corporais, que faz parte, quando a gente fala de cultura. Digitais, que é o grande que a gente está falando, e onde isso aparece? Onde está bem enfatizado aí? Que a BNCC traz. Apesar de nós termos letramento matemático, científico, todos crítico, todos os tipos de letramento, a gente vai ver muito fortemente dentro da BNCC o multiletramento nas linguagens, que é de língua portuguesa, e principalmente, se vocês lerem a BNCC na questão de ensino de língua inglesa, o multiletramento aparece com grande força, tá? Então, a questão de alfabetização, Dilane, e aí? Não, nem tanto, mas a gente não pode deixar isso passar. A minha intenção aqui, o meu objetivo nessa aula é te mostrar que o quanto nós estamos reduzindo e cada vez mais fechando no letramento, na questão de textos, gêneros textuais e função de escrita e de leitura apenas. E não é só isso, né? E ainda usando leitura e escrita como elas trazem, Rojo traz bastante isso, de quadro negro, em lousa, em giz, em canetões, em folha e em papel. E a gente precisa abranger as outras diferentes linguagens do multiletramento aí para dar conta de tudo isso, ok? E aí, o que eu disse, né? Ele trata de multiletramento desde o fundamental, tá? Até o ensino médio. Fundamental os anos iniciais, nem tanto, principalmente os digitais aí, mas começa a ganhar bem mais força e vir com o holofote até o ensino médio aí, para a gente cuidar disso. E a pedagogia do multiletramento, o que é? Uma visão de mente, sociedade, segundo o autor, e aprendizagem baseada na suposição de que a mente humana é incorporada, situada e social, ou seja, de que o conhecimento humano é embutido em contextos sociais, culturais, materiais e seu conhecimento desenvolvido como parte de um processo de interações colaborativas com outros diferentes habilidades, contextos,
perspectivas que fazem parte de uma mesma comunidade. Então, esse contexto aí de multiletramentos dentro dessa pedagogia é a gente garantir essas habilidades dentro desses contextos e também dentro dessa colaboração aí entre as culturas e entre os aprendizes, ok? Mão na massa para você. Vou pôr você para pensar. Reflita sobre os conceitos estudados que nós falamos aqui agora. Eu não sei se você já tinha ouvido sobre esse assunto dessa forma. E responda. Quais situações de letramento, desculpa, faltou um N aqui, vou arrumar isso aqui, antes de eu subir lá, tá? Mas o vídeo vai ficar assim, vocês me perdoem. Letramento ou letramentos, porque a gente tem muitos, vamos pensar nos multis, né? Um indivíduo tem e utiliza no dia a dia, apesar de não ser ensinado em instituições como a escola. Pensa aí também nos letramentos digitais, nesse ensino aí, desse letramento digital. O que tem no dia a dia de uma criança, de um jovem, de um adolescente, de um aluno de EJA, que faz parte do letramento dele, dessa vida social dele, dessa comunicação, que ele utiliza essas diferentes linguagens comunicativas e que não está lá na nossa instituição no ensino. E apesar disso, ele sabe e ele usa. Esse letramento não é dominante, porque não está lá na instituição, mas ele sabe, tá bom? Então, você põe aí, pensa, resposta e põe lá no grupo para a gente discutir, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Às vezes eu falo rápido, né? E eu espero que esse seja um tema novo aí para você. Se não foi, você vai me ajudar muito nessa discussão no grupo. E a gente precisa ampliar essa questão do letramento, porque a gente precisa discutir que isso ainda é muito confundido. Há ainda quem pense, pasmem ou não, que eu cuidando só do letramento, eu vou alfabetizar. Eles são coisas distintas, mas desassociáveis. Eles estão unidos, não posso soltar, tá bom? Então tá, até a próxima aula. Espero você e eu quero ver a sua resposta desse mão na massa. Tchau. Até a próxima aula, vamos lá.